Bom, queridos, vamos falar um pouquinho da ceia do Senhor. Possivelmente nesse domingo, você estando presente, vai ser a sua primeira ceia. Então eu queria dar umas breves instruções e orientações do que é a ceia. Ceia é algo muito importante, muito importante. Uma das coisas que nós aprendemos do batismo, o batismo fala de aliança. Por isso que a ceia ela é para a igreja, quando a igreja está reunida, para mostrar o que? A aliança que nós temos com Jesus e uns com os outros. É importante a gente conhecer um contexto judaico. Para o judeu comia com pessoas que ele tinha aliança. Ele gostava de reunir-se com pessoas que ele tinha aliança para comer. Então, por isso que Jesus celebra o quê? A ceia. E quando ele vai fazer o momento da ceia, ele vai explicar algo que vai mostrar que ele está sempre no meio da igreja. Veja só. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho com vocês no reino do meu Pai. Bom, o que é que nós temos aqui? Jesus está com a sua igreja, que no caso aí seriam os apóstolos a princípio, mostrando algo que muito parecido com o batismo. Lembra que o batismo é um ato profético da sua morte, da sua ressurreição? A ceia é um ato profético da presença dele no nosso meio. A gente sabe que Jesus está no nosso meio. Ele prometeu que estaria no nosso meio. E quando a gente celebra a ceia, a gente está celebrando aqui um dos significados do batismo, que é a aliança. Certo? Então, a ceia vai sempre nos lembrar da aliança. Por isso que a ceia ela deve ser com a igreja o quê? Com a igreja reunida. A ceia deve ser o quê? A ceia precisa de ter o quê? A igreja reunida, de alguma forma. Pode ser. Uma época atrás, a gente fazia muita ceia nas células. É errado? Não, porque a igreja está reunida. Uma família pode ceiar? Pode. No sentido de que essa família for uma família que está ali como igreja. Por isso que quem participa do batismo, quem participa da ceia tem que ser as pessoas que batizaram, porque são as pessoas que selaram a sua aliança. Lembra da aliança, gente? Hoje o batismo, uma das coisas que ele significa no mundo espiritual é a nossa aliança com Deus. Muito ponto importante, Jesus fala para fazer sempre isso em memória dele, porque é um ato profético e nós vamos nos lembrar dele. Aqui no texto de 1 Coríntios diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Então vamos celebrar a ceia, lembrando, ceia, comer. Naquela época, queridos, não é essa ceia, é a ceia que eles estavam celebrando ali, era a ceia de comida mesmo. Eles fizeram um jantarzão ali, e ali no meio do jantar Jesus celebra. De forma prática, a igreja passou a celebrar a ceia desse jeito, com o pão e o vinho. Né? No caso, a gente usa até suco de uva. Não é para quê? Para celebrar o ato profético da ceia. O que é o ato profético da ceia? Entender que nós temos uma aliança com Deus, entender que Jesus está no nosso meio. Lembrando que algumas pessoas consideram que quando a gente vai fazer a ceia, aquele pão e aquele suco de uva ou vinho vira o corpo de Jesus. Não é isso não, eles só simbolizam o corpo de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazer isso... só um parêntese. Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. A gente sempre fala no Novo Testamento, a gente lembra do... No caso aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, porque testamento fala exatamente de quê? De aliança. Então, esse é o cálice da nova aliança. Por isso que existe Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento é a nova aliança. O Antigo Testamento é a antiga aliança. Jesus veio fazer uma nova aliança. Vamos continuar. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quer dizer, anunciar o quê? A presença dele no meio de nós.
a morte dele, o que ele fez por nós. Então, a ceia é o momento em que nós celebramos o quê? Aquilo que Jesus fez no nosso meio, aquilo que Jesus, como é que eu posso dizer? A gente traz à memória o sacrifício dele por nós. A gente traz à memória a aliança que nós temos com ele. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que Deus ele é muito prático, ele é muito didático e pedagógico. Ele quer o quê? Está sempre ensinando para a gente. Ele quer estar sempre ensinando. E a ceia, a gente tem sempre a lembrança daquilo que Jesus fez por nós. Bom, queridos, e um ponto-chave da ceia, como eu disse, é a nossa aliança com Deus e com os nossos irmãos. É muito importante a gente entender que a cada ceia, cada momento que a gente ceia, a gente está declarando que nós somos uma família. Ceia fala de família, ceia fala que estamos juntos, ceia fala numa liberação que nós estamos ali juntos recebendo. É interessante que o apóstolo Geraldo ele tem uma prática que é de sempre ele dar um nome para a ceia. Isso é interessante no sentido de que é uma instrução que é dada como família. Nós, como família, vamos celebrar aquele momento. Nós, como família, vamos celebrar, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Uma vez que eu celebrei a ceia, eu dei para aquela ceia o nome de Eu Vou Dar Trabalho. Por quê? Porque na família, gente, não tem jeito. Nós damos trabalho uns para os outros. Dentro da casa da gente. Nós damos trabalho. Não adianta dizer, eu não dou trabalho nenhum lá em casa. Não, a gente, um dá trabalho para o outro. Mas é normal, gente. Nós somos família. A experiência de Pedro, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, foi exatamente essa, de que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Ele não queria dar trabalho para Jesus. Mas Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, vocês não fazem parte de mim. Vocês estão entendendo? Então, fala do quê? Por que eu dei o nome daquela ceia aquele dia? Eu vou dar trabalho. Eu vou dar trabalho. Porque nós vamos dar trabalho uns para os outros. E nós precisamos entender que a gente precisa o quê? Como diz a palavra, suportar uns aos outros. Então, quando a gente dá nome para uma ceia, uma prática, isso não é uma prática, o dar nome para a ceia é uma prática nossa aqui da Igreja da Graça, tá, gente? Talvez outras igrejas não façam isso. Quero deixar isso claro também. As igrejas não estão erradas por fazer isso, não. Eu gosto, pessoalmente, dessa postura do apóstolo Geraldo, que torna até mais didático o momento da ceia, né? Mais aplicável. E dá uma dinâmica diferente, certo? Eu gosto muito. Mas o ponto-chave que eu quero chamar a sua atenção aqui é porque a ceia quer celebrar a nossa unidade, a nossa aliança. Sabe um momento bom de celebrar a ceia? Vamos supor que você está numa célula. E naquela célula descobriu-se, uma noite lá foi falado que um irmão na célula, que isso nunca aconteça, tá, gente? Em nome de Jesus, mas vai que acontece. Está muito doente, está com câncer. É uma notícia triste para a célula, não é? Não é uma notícia triste? A célula nesse dia ela pode celebrar uma ceia, dizendo que estamos juntos porque der e vier, temos uma aliança. Certo? Então entenda, a ceia ela tem essa conotação de aliança. Como também a célula pode celebrar uma ceia. Uma vez eu estava numa célula, nós celebramos a ceia, por quê? Porque um dos membros da célula tinha realizado um grande sonho. Aconteceu uma coisa que ele estava sonhando muito, uma coisa muito boa, assim, algo muito de Deus, que ele estava sonhando há muito tempo, que ele tinha tentado esse membro que queria passar na faculdade federal, certo? E ele tentou por 2 anos, não conseguiu, ele estava no 3º ano que ele tentava, e no 3º ano ele conseguiu. Aí a gente celebrou uma ceia. Aí nós fizemos algo diferente, como era um momento muito alegre, a gente fez um jantar mesmo. Na verdade, foi um almoço. Fizemos um grande almoço e celebramos ali a ceia. Foi algo muito gostoso. Então, a ceia mostra a nossa aliança, a nossa unidade. A ceia mostra que nós estamos juntos. A ceia mostra que nós somos família, família de Jesus. E a gente se lembra a obra que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Então, a ceia tem significado. Beleza?